Vamos lá. O uso do canabidiol em algumas condições neurológicas foi liberado pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo e também pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entretanto, são muitas as dúvidas da população brasileira em relação a isso. Afinal, qual o real potencial terapêutico da cannabis? Ou seja, dos medicamentos à base de maconha e para tratar que tipo de doença? Para esclarecer esse assunto, a minha convidada de hoje é uma estudiosa nesse universo, a neurologista doutora Sônia Bruck. Vou apresentá-la melhor a vocês. Doutora Sônia Bruck coordena o grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é assistente do Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos do HC, da Faculdade de Medicina da USP, é responsável também pelo ambulatório de neurologia cognitiva do Hospital Santa Marcelina, é membro do GRAS, Grupo de Referência em Alzheimer, e faz parte da Academia Brasileira de Neurologia. Muito bem-vinda, doutora Sônia. Obrigada, Alina. Obrigada pelo convite. Então, eu queria, por gentileza, que a senhora começasse explicando para a gente, afinal, o que é canabidiol e que derivados dessa planta a medicina tem se utilizado? Bom, a planta cannabis, né, ela tem 3 subespécies, o que a gente mais comumente tem é a cannabis sativa. E dentro da cannabis você tem centenas de substâncias, canabinoides e não canabinoides. Dos canabinoides, o canabidiol é uma delas, com potencial efeito terapêutico, né, que tem sido mais estudado. Tá. O outro é o THC, né, e tem outros como canabigerol, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, o canabidiol é o que tem mais, vamos dizer, entre aspas, fama, porque é o que foi liberado para o uso médico, né? Embora o THC, que é o tetranove hidrocannabinoide, canabidiol, ele tem muita ação também que tem sido estudada. Então, no Brasil, o que é que realmente está liberado? Porque a gente tem muita fake news, a gente tem muita coisa na internet, e as pessoas não compreendem direito o que é que a gente pode usar, o que está liberado no Brasil. Estão liberadas medicações com o canabidiol sozinho e também em associação com o THC, em diferentes proporções, né? Então, são as duas substâncias, ou o THC sozinho, não, mas em associação com canabidiol, sim. Para que tipo de doenças, doutora, em geral se utiliza hoje em dia? A liberação, tanto aqui da Anvisa, o que os estudos comprovam, né, do ponto de vista neurológico, é para epilepsia de difícil controle, né, principalmente epilepsias da infância, e tem o Lennox-Gastaut, o Dravet, que são epilepsias de muito difícil controle. De fato, os pacientes precisam de vários tipos de medicação para controlarem as crises. Tá. A espasticidade, que é o indivíduo ficar mais com hipertônico, com uma dificuldade de movimentar o braço, enfim. E para dor também tem sido muito utilizado. Eu diria que essas 3 indicações dentro da neurologia são as que têm maior evidências de benefícios, embora tenham sido estudados para muitas outras doenças. Na questão do Alzheimer, por exemplo, eu recebi várias perguntas. Nós já temos indicação segura para uso, inclusive da história do óleo derivativo disso? Na verdade, rolam muitos vídeos, né, na internet de pacientes que usam o óleo, enfim, melhora, não duvidando dos vídeos, enfim, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque assim, o óleo, qualquer tipo de canabidiol ou canabidiol com THC, ele é realmente na forma oleosa, né? Você toma com conta-gota, enfim. Todos eles são óleos. Agora, o que tem dentro do óleo é que a gente precisa saber qual a proporção de cada substância, né? Porque dependendo da proporção de uma ou de outra, você vai ter diferentes efeitos, né? É como se fosse uma medicação com 2 substâncias diferentes, em que você tem várias miligramagens, então você vai ter efeitos diferentes, né? Então, a recomendação de vocês, especialistas, inclusive da própria academia de neurologia, é só com prescrição, acompanhamento, orientação médica.
E não sair comprando coisas Isso. pela internet. Não, exatamente. O canabidiol com o THC, embora nos Estados Unidos ele seja vendido nas farmácias, você tem várias concentrações. E aqui, essas concentrações são adquiridas por prescrição médica, Tá. né? Isso é interessante porque, assim, como qualquer outra substância que você vai tomar, você tem interações medicamentosas, né? Então, uma medicação vai interagir com a outra, você tem que fazer exames de sangue quando você inicia o canabidiol, por exemplo, exames hepáticos, né? Para ver se não está dando nenhum problema. Então, assim, embora seja, tem que ser com prescrição médica para controle dos sintomas também e avaliação se isso está sendo benéfico ou não para o paciente. Porque pode ter também efeitos colaterais, efeitos adversos do uso de medicamentos à base de cannabis? Pode. Você pode ter náuseas, vômitos, sonolência, ou ao contrário, né? Maior risco de quedas. Então, nenhuma substância que a gente usa é isento de efeitos colaterais, né? Principalmente a quantidade que você utiliza. Então, é importante que seja feito com uma prescrição médica e um acompanhamento médico. No Brasil, doutora Sônia, dizem que assim, a gente não encontra esses medicamentos na farmácia, como já acontece nos Estados Unidos. Como que é o processo aqui no Brasil? Você Tem que pode. importar? Na verdade, tem uma formulação de canabidiol que é vendida na farmácia, que é de um laboratório brasileiro. Mas os demais são importados de fora, né? Aí você faz uma solicitação, isso vai ser avaliado e vai ser liberada a importação. Então, assim, você usa receita médica controlada para fazer isso, né? Tá. Agora, dizem que já acontece na justiça a liberação para alguns casos da pessoa plantar e, inclusive, cultivar a cannabis e utilizá-la de uma forma vaporizada. Na verdade, tem muitas, inclusive ONGs, que tiveram liberado o plantio e a liberação. Em geral, essas ONGs também elas têm prescrição médica. Então, para você adquirir o óleo, que tem algumas concentrações, você também precisa de prescrição médica, né? Agora, tem indivíduos que plantam, se você for ver no YouTube, você vai ter como retirar, como fazer o seu óleo, como você planta, enfim. O problema disso, claro, barateia muito, porque essas substâncias na farmácia são extremamente caras, né? Que impossibilita, inclusive, um uso mais disseminado. Agora, se você plantar e fazer a sua própria medicação, o problema é que para você fazer uma medicação, você tem todo um critério, né, para que saia exatamente do mesmo jeito, né, com as mesmas concentrações. Então, não é um processo fácil. Quem já foi numa indústria farmacêutica vê quanto é controlado todo o processo para todos os comprimidos ou todos os frasquinhos terem a mesma concentração das substâncias, né? A meu ver, esse é o principal. De você ter variabilidade de doses entre os frascos. E, em geral, tem sido utilizado por muitas pessoas mais velhas, inclusive. E aí o risco também dessas interações. Os idosos, eles costumam ter o que a gente chama de polifarmácia, né? Quer dizer, usam mais do que uma medicação, seja para controlar diabetes, hipertensão, sei lá, depressão, dor, enfim. Né? Então, quanto mais medicações você usa, maior o risco de você ter interações medicamentosas. Então, você precisa ter um acompanhamento de fato. A senhora pode explicar para a gente o que é o tal do sistema endocabinoide? Por que despertou tanto interesse por parte das pesquisas na área da medicina? A gente tem o sistema endocannabinoide, né? Então, que ele é composto por receptores que a gente tem no nosso sistema nervoso central, de dois tipos, o CB1 e o CB2. O CB2 está mais disseminado no nosso organismo, o CB1 é mais
tem maior concentração no cérebro, de fato, e tem algumas áreas específicas ligadas principalmente à memória, emoções, etc. Então, a gente tem esses receptores no nosso cérebro e tem duas substâncias que também estão presentes no nosso cérebro, né? O nosso próprio organismo produz. Então, e mais outras substâncias derivadas aí, que são chamados do sistema endocannabinoide. Mais ou menos na década de 60, começou a ser estudado por um pesquisador lá de Israel, o Dr. Meshulam. Foram descobertos esses receptores, depois, ao longo do tempo, como que é a estrutura do THC, do canabidiol e das demais substâncias. E foram vendo, através de pesquisas, para que eles serviriam. A planta cannabis, ela foi muito utilizada desde milênios atrás pelos chineses e foi se disseminando ali do Oriente para o resto do mundo. Depois de um tempo, ela foi discriminada, né? E isso fez com que se estudasse muito pouco em função dos efeitos terapêuticos. Entendi, em função do uso recreativo que a Isso. maconha ganhou, né, no universo. Né? Isso. O que foi uma pena, porque assim, a gente tem esse receptor no nosso cérebro, como a gente tem muitos outros receptores. Ele não foi tão bem estudado e mais desenvolvido, os vários usos possíveis, justamente por esse atraso aí, vamos dizer, na permissão de se estudar melhor, né? Nossa, que interessante. Doutora, eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já já para continuar o nosso bate-papo, tá bom? Você não sai daí não, a gente volta já já.